Oi pessoal, meu nome é Fábio, também conhecido como Bill entre os amigos. Vou contar para vocês hoje a história do meu Apollo 92. A história desse carro começou em 2006, foi um carro que eu comprei para uso diário. A ideia era ter um carro de fácil manutenção, um carro que aguentasse o tranco para o dia a dia. E eu utilizei esse carro aproximadamente por 3 a 4 anos com motor original e kit GNV. Após mais ou menos 3 a 4 anos utilizando o carro diariamente, o motor original simplesmente fundiu. Nós optamos por colocar um motor 0 km, 1.8 de Gol, com bloco mais moderno. E eu utilizei esse carro por um bom tempo, aproximadamente 30 mil quilômetros, no GNV com o motor original, esse motor novo. E, para nossa surpresa, com mais ou menos 30 mil quilômetros, exatamente o cabeçote deu adeus. Por recomendação do mecânico, eu deveria fazer a retífica do cabeçote. Mas na época ele tinha um cabeçote guardado, um cabeçote preparado, e ele me ofereceu. E foi aí que tudo começou. Era um cabeçote preparado, bem aberto, com um fluxo maior, e um comando 300 graus. Mas na época o motor era todo original, com carburador, a bomba ainda mecânica, a bomba de combustível, e vocês podem imaginar que ficou uma coisa meio estranha, né? O motor puxava, dava falta de combustível, era um conjunto que não estava equacionado. Mas essa foi a sementinha que me fez começar a olhar para esse mundo da preparação. Isso foi aproximadamente em 2007. A minha esposa e eu estávamos noivos e a nossa ideia era vender os dois carros, né? Ela tinha um Ford Ka e eu tinha o Apollo, para comprar um carro de uso diário, um carro mais moderno, né? E eu não sei explicar porque eu não consegui vender o carro. Preferi ficar com ele e aos poucos fui fazendo toda a reforma nele, a restauração de lata, toda a restauração estética, o carro estava bem judiado, funilaria, pintura e toda a parte mecânica, né? Então a fase atual de preparação do carro, ela consiste num conjunto todo feito inicialmente para atingir uma potência de aproximadamente 200 cavalos. Essa era a nossa meta inicial. O motor foi todo feito na oficina Peninha Street de Osasco. O que fez eu seguir esse caminho do aspirado foi justamente querer dar uma diferenciada no projeto do carro. A gente sabe que turbo extrai mais potência com menos custo, isso é fato. Mas por ser um carro que não era tão conhecido, é um carro que é difícil ver na rua e ainda em bom estado, eu achei que uma preparação aspirada para ele ia ser um conjunto bem bacana. Por ele ter um motor transversal, é uma receita já bem conhecida do pessoal, dos gringos, europeus e americanos, que utilizam muito nos Golfs deles lá, que tem a mesma disposição e o mesmo tipo de motor. Então o que nós fizemos no motor, a parte de baixo, né, pistão e biela forjada, houve todo um retrabalho de bloco. O cabeçote dele também foi feito em banco de fluxo, rendendo aproximadamente 98 CFM. Eu utilizo um comando 316 da Sankans. Nós optamos justamente pelo diferencial do carro, que é esse kit de throttle body. Eu utilizo um da Carlini Competizione, é uma marca brasileira, apesar do nome argentino, e foi a única que fazia a peça que cabia exatamente no cofre do Apollo, né? Uma coisa legal nesse carro, e que ao mesmo tempo é legal pela exclusividade, mas difícil na montagem, foi a dificuldade de encontrar peças para o AP transversal, peças de performance. Então tudo no carro envolveu muito desenvolvimento em cima. O coletor de escape, ele foi totalmente feito pela 4D Garage, do zero, e teve que ser muito bem feito, respeitando as curvas ali de câmbio e toda a estrutura do carro. O coletor de admissão, que eu já falei, é um Carlini, ele coube exatamente no cofre, porque o que a gente estava encontrando no mercado antes eram peças maiores. Uma outra dificuldade que a gente encontrou nesse carro era o câmbio dele original. Com o conjunto acertado, o carro chegou a 198 cavalos, mas o câmbio era um limitador para o carro. Esse câmbio é um câmbio original, e o câmbio original ele é o mesmo do Golf MK3, que é bem conhecido da galera. E esse câmbio, ele, por ser invertido, ele ter todo um sistema invertido e acionamento por varão, ele quebrava muito. Nossa solução foi fazer um swap de câmbio para um câmbio mais moderno, um câmbio transversal também mais moderno. Ficou muito bom, resolveu o problema, ficou ótimo para acelerar o carro. Bom, inicialmente o carro rodava com um módulo de injeção HIS. Era um módulo simples para motores aspirados,
mas era basicamente um carburadorzão eletrônico, todo feito com acerto manual. Na evolução do projeto, eu optei por uma Fueltech 400, foi muito melhor para acertar, o carro rendeu mais, veio mais liso. No topo de acerto dele, nós conseguimos extrair 198 cavalos aferidos no dyno, né? Bom, a suspensão do carro, foi muito difícil chegar num conjunto que ficasse bom para esse carro. A suspensão dele é uma suspensão Ford, autolatina, e ao contrário dos Volkswagens, que são velhos conhecidos do pessoal de suspensão, ela envolveu bastante trabalho. Atualmente eu uso um kit da Drift, de São Bernardo. Os amortecedores e molas foram feitos, né, sob medida para o carro. Os amortecedores eles são semi-travados, mais ou menos 60% de carga, com atuação inversa também, para o carro não erguer a frente. Devido à suspensão dele, é um carro que quando você acelera ele tende a fechar e levantar a frente. Então houve todo um estudo em cima e muitas idas à oficina até que a gente conseguisse chegar nesse kit atual. Ficou legal de andar, o carro é bem firme, bem na mão, contorna a curva muito bem, ficou bem bacana. Bom, somado à suspensão, eu optei por um jogo de rodas que é bem conhecido e de época também, que são as Bino Aranha. Aí eu desde pequeno sempre fui vidrado nelas, sempre foi uma roda de época e fica boa em qualquer carro dos anos 90, né? Gol, Chevette, Escort, Verona, Polo, enfim. Os dois são a mesma coisa, né? Mas fica bem legal. E eu precisava de um jogo de pneus que fosse condizente também para tracionar o carro. Eu tinha um problema muito sério de curva e de chão para o carro. Por mais que ele não seja tão potente, é um carro que transfere a potência muito rápido para o chão e distracionava com facilidade. Então a gente optou por um jogo de Yokohama D08, né, que são pneus que tem um composto bem mais mole, é um pneu que gruda muito e ficou ótimo para curva, para frenagem. Eu acho que a gente conseguiu atingir ali o objetivo também, esperado entre o jogo de suspensão, roda e pneu. Outra coisa é o interior do carro, que foi todo pensado. Eu nunca gostei de carro muito extravagante. Acho que dá até para ver pelo desenho do carro, é um carro que por fora ele praticamente não tem alterações visuais, com exceção do farol. Então a minha ideia era não ter um painel cheio de relógio, só que com o tempo eu acabei vendo que era necessário. Originalmente ele não tinha conta-giro no painel, e eu optei por um Monster da Autometer, um Sport Comp 2, que me acompanhou por muitos anos. Como o carro utiliza sonda wide, era importante ter uma leitura também, e eu consegui fazer um embutido no painel, onde originalmente era o logotipo escrito Apollo, né? E ficou bem bacana, ficou discreto, não aparece ali para quem não conhece, né? Atualmente eu optei por retirar esse Monster, né, e instalei o painel do Apollo GLS que já vem com o conta-giro. Então consegui fazer uma instalação mais limpa ainda, né, que vocês podem ver no vídeo. Ficou ao meu gosto. Eu tenho ali o Shift Light para acender nas trocas de marcha, né? Ela está configurada a 6.800 RPM, o acendimento, e é assim que a gente utiliza hoje o kit interno do carro. Uma coisa bacana do carro, que é um diferencial que muita gente me pergunta, são os faróis. Esses faróis são de Escort europeu, o Escort MK4 Cosworth. Eles não eram feitos na época pela Ford, eram feitos pela Moretti. Para esse carro, são faróis muito difíceis de ser encontrados. Eu tive a sorte de encontrar eles no Brasil, totalmente destruídos, e com a ajuda de vários amigos, inclusive a Arvids Garage, a gente conseguiu recuperar o farol, deixamos ele novo, as lentes são CBE e iluminam muito bem. O farol ele é composto de farol do lado esquerdo e milha do lado direito. Uma outra dúvida do pessoal é com relação às setas, né? Porque o carro perdeu a seta tradicional na quina do carro. As setas elas foram adaptadas dentro do farol de milha e funcionam perfeitamente. O volante do carro também foi uma coisa que eu trouxe de fora, da Inglaterra. É um volante da Momo em colaboração com a Hella, é um Momo Hella. É um volante bem raro de ser encontrado, ainda mais para esse carro. O legal dele é que eu posso escolher entre o visual mais original e um visual mais racing, retirando a capa. Ele fica com um visual mais agressivo, bem característico da Momo, né? Uma coisa bacana nesse carro e que me fez optar pela preparação aspirada é exatamente como é que eu posso explicar, a conexão que você tem com o motor do seu carro. É uma coisa indescritível. Você ouvia as throttle bodies roncando na frente, o escapamento respondendo atrás,
E é aquela sensação de você estar realmente conectado com o motor, acelerando nas curvas, as reduzidas de marcha. É uma coisa indescritível, é muito bacana. E a minha ideia era justamente ter esse tipo de coisa, até baseado mesmo num carro que eu gosto muito, que são as Porsche 911 antigas, que eram motores a ar, com borboletas individuais laterais. Eu tenho um carro de uso diário confortável, com ar-condicionado, mas quando eu dirijo esse carro na estrada, a sensação é única. É uma coisa que eu sei que eu não vou ter airbag, não vou ter ABS, não tenho ar-condicionado, não tenho conforto, mas sou eu, o motor e todo o conjunto feito. É uma sensação indescritível para acelerar. Eu considero que a gente conseguiu atingir o objetivo do carro, que era justamente entregar potência na medida, sem exagero. É um cofre legal, um cofre bonito e uma montagem bacana num carro com o visual mais limpo possível.